E aí tem uma terceira pergunta aqui. Você sempre foi apaixonado por tecnologia? Desde que você tem menos de 2 aninhos, você sempre já brincava no computador lá? Nem tinha internet, o primeiro computador, que era aquele Pentium 100 da IBM lá, o Aptiva. Aham. É, mas você sempre gostou muito, né? Então, para quem não sabe, ele foi embora, ele deixou aqui em casa a... Ah, esqueci o nome da menina da Amazon lá, como é que ela chama? Alexa. Alexa, que a sua mãe já desligou, né? Então ele fazia um monte de coisa. Ele está cozinhando, precisa ter um tempo de 20 minutos. Ele falava assim, Alexa, timer 20 minutes, please. E aí dava 20 minutos, ela ficava apertando, né? Alexa, play my favorite song. E ficava tocando as músicas. Então ele tinha Alexa aqui. Ele deixou a televisão dele já conectada com todos os aplicativos que ele tinha. Mas no cabo, nada na Wi-Fi, porque vai rodar melhor por enquanto. Aí a mãe dele estava precisando fazer umas coisas, ele deixou um, como é que chama o Apple, o MacBook, deixou um MacBook conectado na televisão para a mãe dele conseguir fazer algumas coisas direto na televisão. Deixou o iPad, deixou uma pancada de coisa dele que não deu para levar, mas ele adora, 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 adora tecnologia. Bom, também gosta de mecânica, não tem nada a ver com tecnologia, enfim. Aí você chegou aí, se encarou uma realidade completamente diferente, né? O que mais te chamou a atenção até agora das coisas que tem aí? Eu sei que teve coisa que já falou do trabalho, teve coisa da sua casa, mas para você, o que você achou mais que você falou? Caraca, velho, todo mundo internet. Eu acho que a maior diferença é necessariamente acesso à tecnologia. Porque o... existe o fato de que o dólar é uma moeda, para todos os efeitos, mais forte do que o real. Mas se a gente pensar no salário mínimo daqui e daí, é muito mais fácil de uma pessoa se manter conectada aqui do que eu tenho a impressão de que é aí. É, muito provavelmente porque a maior diferença é que o salário mínimo no Brasil não compra um computador e aqui compra alguns. Eu não vou conseguir fazer a matemática agora de qual é que é a proporção de, sei lá, do mesmo modelo de Chromebook ou do tablet da Samsung mais barato para o salário mínimo aqui e aí, porque também a gente vai ter que ficar procurando na internet e meio que não vai dar em nada isso. Sim, mas Mas só para lembrar que o salário mínimo da Holanda hoje é 1.600 euros, correto? eu tenho quase certeza que é. Eu não sei se isso muda de cidade para cidade. É, eu sei que existem diferenças do salário mínimo para população. Não população. Existe um salário mínimo que é o salário mínimo de verdade, existe um salário mínimo que é o salário mínimo para as pessoas até 20 anos de idade. Então existe um salário mínimo que ele é para as pessoas entre 16 e 18, 18 a 20. Eu sei que é uma faixa pequena assim de idade, que são salários bem menores. Tem uma percepção completamente diferente do que é o. De como é que uma pessoa deveria receber um salário mínimo e o que é esperado da vida dela e do salário dela. É, no final das contas, entenda-se que uma parte muito grande do salário mínimo é as empresas falando: eu vou pagar metade, eu espero que seu pai pague o resto da outra metade para você ter aluguel e todas as outras coisas. É, então, o salário mínimo tem variações aqui, mas é muito mais fácil de você acessar tecnologia de uma forma geral. Apple e Samsung continuam caros. O iPhone 12, por exemplo, ele custa 1.200 euros pelo menos, por baixo. Mas você compra com o salário mínimo daí. Se você esquecer que você tem que fazer muitas outras coisas, tipo pagar aluguel, conta de água e Não, luz e ok. tudo, é exatamente isso. Enquanto aqui você compra um salário mínimo daria para comprar um aparelho desses, no Brasil eu imagino que você precisaria de um ano de trabalho para comprar um iPhone 12. E eu não tô nem de Uhum. sacanagem, ele deve custar por baixo 8 mil, talvez 9 mil reais em alguma configuração dele. E o salário mínimo tá em 1.054? 64? 1.048, 1.052, alguma coisa Eu assim. sempre erro o entre São Paulo e o Daí tem um federal também. desconto, tal. INSS vai dar É, uns R$ 950.
Então, a gente está falando de um preço que é tipo, você precisa trabalhar vários meses e juntar integralmente seu salário por mês para poder comprar um aparelho desses. É, mas se a gente levar em conta exatamente isso, de que você tem muitas outras coisas para fazer com o salário de um mês, aqui você tem muito mais opções de marcas que de fato têm tecnologias que a gente diria que estão mais próximo de marcas premium. Tem umas marcas intermediárias, tipo os aparelhos mais caros da Xiaomi, os aparelhos da Huawei, os intermediários pelo menos, a OnePlus. E daí você tem aparelhos bem mais baratos dessas mesmas marcas, tipo os aparelhos bem mais baratos da Huawei, os aparelhos bem mais baratos da Xiaomi ou da Redmi, que por mais que muita gente esteja consumindo essas mesmas marcas no Brasil e tendo as mesmas experiências, é completamente diferente de você falar para a pessoa, você vai parcelar isso aqui e pagar ele por um ano inteiro e a pessoa poder chegar numa loja e comprar um aparelho desses à vista. Então eu acho que a maior parte da tecnologia que eu percebo é exatamente o quanto é mais fácil da tecnologia se disseminar. Ignora o fato de que, por exemplo, eles ainda enviam carta para poder avisar das coisas. Eu recebi uma carta do negócio do plano de saúde, fiquei uma semana para responder, porque eu honestamente esperava que eles fossem mandar um e-mail e não uma carta. Ou o papel do governo. Fiz um cadastro no site do governo e para poder terminar o cadastro eu tive que esperar uma carta chegar. Então, eles têm umas misturas meio esquisitas dessas coisas. Tem muita gente que ainda escolhe viver sem smartphone porque acha que é uma parada completamente nociva. Tem gente que não usa smartphone porque simplesmente tá velho, não quer lidar com isso, não quer aprender uma coisa nova. Que eu acho que até uma barreira menor no Brasil. Eu acho que o maior exemplo disso seria a vó Vera e a Valeninha, por exemplo, que nunca mexeram em nada de tecnologia e de uns anos pra cá aprenderam muito bem a usar pelo menos o WhatsApp, procurar coisa na internet, usar o YouTube para procurar alguma coisa que precisa. Mas tem essa diferença gigantesca do que é o preço de tecnologia, indo para umas outras partes muitíssimo importantes. Para você montar um computador para, sei lá, estudar, até um entretenimento básico, alguma coisa assim, também é muito mais barato. Para você poder comprar entrando numa área mais para educação, bem mais barato de você acabar comprando um tablet educativo para poder distribuir, um Raspberry Pi para poder a criança aprender algumas noções básicas de computação sem um computador que você ficaria pensando, putz, esse computador tem que ser mantido para funcionar por bastante tempo. A gente está falando de um negócio que enquanto ele custa talvez algumas dezenas de euros, aí no Brasil dão algumas centenas de reais. Então acho que o maior impacto para a tecnologia que eu percebi foi exatamente essa. E como a tecnologia aparece em uma par de lugares. Aqui a agricultura é muitíssimo mais tecnológica do que é no Brasil. É muitíssimo mais tecnológica do que é em vários lugares do mundo. Quando eu comparar com o Brasil, entenda-se que não é que o Brasil está necessariamente tão atrasado e eu estou malhando o Brasil. É mais uma questão de a Holanda está bastante à frente em algumas dessas tecnologias. Carros elétricos é muito mais fácil de ter, então tem estação para carregar carro elétrico para cima e para baixo. Lâmpada aqui, a maior parte já é LED já. Cozinha, eu não tenho nada que usa gás na minha cozinha. O fogão é por indução. O forno é uma parada muito interessante que usa micro-ondas junto com um ventilador para poder formar um forno de convecção. Então tem várias formas que a tecnologia é mais acessível, ponto. Máquina de lavar louça é difundida, lava e seca roupa é estupidamente mais barata do que é no Brasil, e eu acho que essa é uma das paradas que mais me impressionou, foi ter olhado na loja que dá para comprar uma lave seca da Bosch ou da Siemens por um preço que, de novo, cabe num salário mínimo, mas a pessoa pode fazer para algumas coisas você consegue fazer bem fácil o financiamento. Vários bancos oferecem e tudo.
mas para todos os efeitos um salário cabe uma máquina de lavar roupa, lava e seca, e enquanto aí a gente sabe que ainda é uma máquina que é estupidamente cara. Uma parte é que Lave você e não seca tem... são 3 salários, pelo menos. É, por baixo. É que também aí ainda não tem lave e seca barata, né? As lave e seca aí ainda são aquelas máquinas que tem uma cacetada de tecnologia embarcada. É, elas fazem 1000 firulas. Eu imagino que a máquina de lave e seca que custa 400 euros deva ser uma máquina que ela faz literalmente isso, lave e seca. Não deve ter modo especial programado para poder lavar seda do sul do Sri Lanka, igual as máquinas da LG e da Samsung ainda tem aí. Mas tem isso, existe uma categoria inteira de produtos pensada para só ser prática. São coisas que as pessoas querem consumir e esses produtos vão surgir no mercado, mas eu diria que é por conta da desigualdade menor. Talvez algum sociólogo ou economista diga que eu estou completamente errado, eu gostaria de saber que eu estou errado, mas como a distância entre as classes sociais é menor ou é mais apertadinha, é claro que existem pessoas bastante pobres e pessoas Uhum. bastante ricas, mas Na o, média, mais achatada. a massa tem mais dinheiro porque a desigualdade é menor, então esses produtos têm muito mais espaço para poder ser vendidos do Sim. que é no Brasil, que a grande maioria das pessoas está numa faixa com menos dinheiro do que seria para consumir esses produtos que, no final das contas, eles são luxo de qualquer forma. É, Uhum. mas é um luxo bom de ter. Eu cheguei aqui, eu não estava acostumado com a máquina de lavar a louça. Eu estava lavando a louça como, bom, como eu aprendi a vida inteira a lavar a louça, até eu pegar o jeito da máquina de lavar a louça. E Uhum. daí agora eu pego, acordo, vou fazer café da manhã, enquanto eu tô comendo um sanduíche, eu coloco a louça do dia anterior dentro da máquina. Isso quando eu não lembro de ir comendo e guardando a louça direto. E ligo a máquina. A hora que eu vou almoçar, por exemplo, a louça tá lavada e eu posso usar de novo toda a louça. Não dizendo que eu estou ecologicamente correto de estar lavando desse jeito, mas você não precisa pensar em lavar louça, ponto. Você não precisa pensar Sim, em lavar e secar roupa, ponto. É, então são praticidades, são horas que você ganha no seu dia. sim. Então esse eu acho que foi o maior impacto de tecnologia aqui. Eu, como alguém que gosta muito de tecnologia, a primeira coisa que eu faço é abrir o manual das coisas para poder ver como é que elas funcionam por dentro. É, esse é o maior impacto. É muito mais fácil você acessar a tecnologia. É, é muito mais fácil, talvez, do público perceber a tecnologia, porque a agricultura tem muita tecnologia embutida. Isso deve existir em várias outras coisas daqui, tipo, a pesca deve ser. Eu acredito que se a agricultura é tão tecnológica assim, vários outros setores da indústria também são. O que eu tô mais ou menos certo de pensar, já que a gente sabe que bastante indústria de ponta existe aqui. É, Uhum. então, é meio que um. É meio que o avanço tecnológico se puxa e se carrega. Então, o fato deles integrarem mais tecnologias ao longo de N coisas do dia deles, essa parada meio mágica que é como a tecnologia funciona para resolver na sua vida, é mais difundida entre as pessoas e daí meio que isso vai sendo carregado e as pessoas simplesmente aceitam tecnologias novas de forma mais fácil. Tem um vídeo. Tô me estendendo pra cacete pra falar dessas coisas. Eu tinha achado que ia demorar 2 minutinhos pra falar cada uma. Você é É... meu filho, vai demorar quanto? Esse vídeo vai dar 1 hora. Tem alguns vídeos que eu não sei de que época que é. Pra mim, eu vou falar que é recente porque eu assisti eles recentemente. Mas principalmente do Atila, Uhum. do Nerdologia e o Iberê, do Manual do Mundo, que eles fizeram com o Instituto Mauá, daí do Brasil, em que eles falam bastante sobre tecnologia e sobre como é que é para levar a tecnologia para qual é que é o impacto final de você levar ciência e tecnologia para a vida das pessoas, porque a pesquisa, depois a implementação, até esse negócio respingar nas pessoas, demora muito, muito tempo.
Então, ou você continua empurrando o negócio para frente e integrando essas tecnologias, aceitando todas elas e difundindo mais elas, ou você simplesmente fica para trás. É, então, a Holanda consegue ser um dos maiores produtores agrícolas do planeta, com uma área que deve caber, acho que umas 3 Holandas dentro do espaço do estado de São Paulo. A gente tinha feito essa conta outro dia, eu não lembro quanto que dava. População, não fizemos em dimensionamento. A população era 18 milhões de habitantes contra 44 do estado. Então dava praticamente 3 vezes menor a Holanda. Mas de tamanho de área a gente esqueceu de fazer. Vamos fazer, depois eu, a hora que editar o É, vídeo, eu tenho que colocar aqui. a gente foi por cima. Mas eu acho que alguma coisa daqui. É, três vezes, porque você pegou um aplicativo uma vez que você colocava É, lá, você pegava e colocava em cima e tal. É isso aí. Dava quase 2,8. é. Assim, no final das contas, a distância daqui em Amsterdã, e eu tô um bom tanto no sul da Holanda, eu tô quase no finalzinho do país. Daqui a Amsterdã dá a distância daqui em Campinas. E eu imagino que de. Aqui em Campinas, São Paulo até Campinas. Isso, isso. E a distância, sei lá, de Amsterdã em Groningen, que é uma cidade bastante no norte. Bastante no norte? Eu acredito que é bastante no norte. Não deve dar a distância de Campinas em Ribeirão Campinas da Preto. Santos. Não é, eu acho que é até menor. Então é assim, eles têm um dos maiores, uma das maiores produções agrícolas do mundo, com muitíssimo menos espaço e muitíssimo menos gente. E a maior parte disso é baseado em tecnologia. Quando eles precisam de mais espaço, eles simplesmente criam uma tecnologia nova para poder descolar espaço. Então, quando o mar estava entrando para dentro da Terra e eles ficaram de saco cheio, eles foram fazer os Delta Works e todos os outros trabalhos de engenharia espetaculares para poder fazer o Mar do Norte e o Canal Inglês ficar no lugar deles, que era do lado de fora do continente. A Holanda tem um estado, Friesland inteiro, que é terra reconquistada, vamos dizer. Eles usavam aqueles moinhos para poder bombear água para fora. Então constrói um dique, coloca os moinhos do lado de dentro, joga água para fora. Daí constrói de novo outro dique, moinho, água para fora. E eles foram fazendo isso para reconquistar terra e manter a água do lado de fora. Então tem alguns lugares que tem pontes gigantescas que abrem e fecham. Tem lugares que você tem túnel, os carros entram debaixo da terra e o rio continua passando por cima. É, e É. Uma é coisa eu falo pra tecnologia. você. Eles resolvem os problemas na base da. Eles entenderam que eles podem resolver os problemas deles na base da engenharia e é a forma como eles preferem resolver de qualquer jeito. Tem uma verdade que eu percebo aí, né, cara? Pelo preço da cerveja e pelo preço do vinho, o holandês não gosta de água, não, cara. É. Assim, na República Tcheca definitivamente é mais fácil de beber cerveja, porque, porra, lá é muito barata a cerveja. Mas é isso aí. Mas. Eles gostam de deixar a água longe aqui. Mas vamos fazer outro. Vamos para a próxima, senão eu deveria ter feito um vídeo com vocês só falando de tecnologia, ficava mais fácil. A Mas gente daí eu tenho pode. que fazer capítulos, né? Tem que ter 10 capítulos para falar com você de A tecnologia. gente faz uma série Cada um depois. de 2 horas. Não, tranquilo. A quarta pergunta